Já parou pra pensar que a gente passa, sei lá, mais de uma década na escola aprendendo a fórmula de Bhaskara, A tabela periódica. os afluentes do rio Amazonas e quase nada sobre como lidar com o nosso próprio dinheiro? É curioso, né? Muito! A gente foi treinado para ser um ótimo profissional, um bom empregado, mas não para construir a nossa liberdade. A escola ensinou a gente a sobreviver. O que, assim, por si só, já é super importante. Mas a prosperidade, que é o próximo passo. Essa fica por nossa conta. Exato. Quem quer ir além da sobrevivência precisa buscar isso fora. E é aí que muita gente se perde, né? É por isso mesmo que a gente está mergulhando nesse material hoje. A nossa missão aqui não é ficar na teoria econômica, nada disso. Pelo contrário. É sobre ferramentas práticas. Sobre um manual de instruções que, sei lá, a gente devia ter recebido junto com um diploma. Vamos basicamente desvendar o mapa da prosperidade que a fonte que a gente analisou oferece. E é um mapa bem claro que se apoia em 4 pilares. A nossa conversa vai seguir essa estrutura. Primeiro, como ganhar dinheiro. Certo? Segundo, como controlar esse dinheiro. Terceiro, como multiplicar. E por último, um ponto que muitos se esquecem. Como proteger o que foi construído. E eles são interdependentes. Totalmente. A fonte deixa isso claro desde o início. É como uma mesa. Se faltar uma perna, ela simplesmente não para em pé. Não tem como. Perfeito. Então vamos começar pela primeira perna dessa mesa, o primeiro pilar, ganhar dinheiro. Parece óbvio, né? É o que todo mundo pensa primeiro. Preciso de um salário maior. Só que a fonte já começa quebrando essa ideia, o que eu achei bem contraintuitivo. Ela diz que ganhar muito por si só não é a solução. Por que não? Porque existe um fenômeno que a fonte chama de inflação do estilo de vida. Ah, sim. A fonte ilustra isso com um exemplo que todo mundo conhece. A pessoa é promovida e no mesmo mês o que ela faz? Aumenta o aluguel, Troca de carro. começa a jantar fora com mais frequência e, no fim das contas, a capacidade dela de gerar sobra financeira continua a mesma. Ou até piora. Às vezes piora. Ela ganha mais, mas também gasta mais. O problema não é a entrada de dinheiro, mas a gestão do fluxo. Ganhar é só o ponto de partida, é o que abastece o sistema. Mas se o sistema tiver furos, não adianta nada. Exato. A pessoa pode ganhar na loteria e terminar endividada. A gente vê isso acontecer. Faz todo sentido. É o ciclo de correr atrás do próprio rabo, só que com boletos mais caros. Basicamente isso. Então, se não é só sobre o quanto se ganha, mas o como, quais são as estratégias que a fonte sugere para a gente começar a gerar essa renda de forma mais ativa? A fonte foca muito numa mudança de mentalidade. Sair da posição de consumidor passivo Certo? para a de produtor de valor. E ela dá alguns caminhos práticos. O primeiro é o mais acessível. Transformar habilidades que a pessoa já tem em serviços. Qualquer coisa, tipo organizar planilhas, escrever, dar aula de violão. Consertar computadores. É monetizar um conhecimento que já existe ali parado. E a segunda estratégia que a fonte aponta vai um passo além, que eu achei genial, que é digitalizar esse conhecimento. Isso quebra a barreira do tempo. Completamente. Se você dá aula de violão presencial, seu tempo é limitado. Se cria um curso online, pode vender para milhares de pessoas ao mesmo tempo. A escala. Muda o jogo. Muda o jogo. Mas é aqui que muita gente trava. E a fonte toca num ponto psicológico que é crucial: o perfeccionismo. Ah, mas meu curso não está perfeito. Meu e-book precisa de mais um capítulo. Meu serviço ainda não é o melhor. E nessa busca, a pessoa nunca começa. Nunca. Por isso, uma das sugestões mais poderosas da fonte é: venda a sua ideia ou produto antes que ele esteja perfeito. Use a venda como validação. Interessante. Se as pessoas pagarem, você tem a prova de que está no caminho certo e a motivação para aprimorar. Isso é libertador. É o famoso feito é melhor que perfeito, porque a perfeição é uma miragem, né? Nunca chega. E a última dica desse pilar é quase um mantra. Se ninguém te oferece uma oportunidade, crie uma. Exato. A mensagem é que quem aprende a produzir valor dificilmente fica sem opções. Quem só consome vive dependente das circunstâncias. E essa distinção é a base para tudo. É o que gera o combustível para os outros pilares. Certo, mas de que adianta encher o tanque se ele está todo furado? Exatamente. Isso me leva direto para o segundo pilar, que é o controle.
A fonte tem uma frase sobre isso que é brutal de tão verdadeira. O que não é controlado é desperdiçado. É isso. Se a gente não dá uma direção para o nosso dinheiro, ele sempre encontra um jeito de sumir. E é importante entender que esse controle é menos sobre matemática e mais sobre psicologia. Controle emocional, né? É, na sua essência, um controle emocional sobre o impulso de consumir. A gente é bombardeado o tempo todo. A promoção imperdível, o celular novo, a viagem parcelada em 48 vezes. Nossa, sim. Dizer não a esses impulsos é a verdadeira base do controle. Sem essa fundação, qualquer planilha ou aplicativo está fadado ao fracasso. Então, antes da ferramenta, o trabalho é mental. Entendido. Mas e as ferramentas práticas? O que a fonte sugere para quem tem dificuldade de começar a organizar a bagunça? A beleza das sugestões da fonte está na simplicidade. Ferramenta complexa demais gera atrito, a pessoa abandona. Verdade. A primeira e mais básica é uma simples planilha de gastos mensais. Anotar tudo que entra, tudo que sai. O objetivo não é se torturar, é ganhar consciência. É o momento do ahá. Quando a pessoa descobre que está gastando R$ 600 por mês com delivery, sem nem perceber. Exato. Esse choque de realidade, que é fundamental. E depois dessa clareza, qual o próximo passo? Fazer uma separação honesta. Despesas essenciais e despesas supérfluas. Essencial é moradia, alimentação, saúde. Supérfluo é quase todo o resto. O exercício não é cortar tudo, mas entender o peso de cada coisa. Exatamente. Fazer escolhas conscientes. E para organizar o fluxo, a fonte apresenta uma dica que eu considero das mais poderosas. A regra das 3 contas. Essa me chamou muito a atenção. Parece simples, mas a organização que isso traz para a vida É transformadora. E é bem direto. Você teria 3 contas bancárias separadas. ok. A primeira é a conta do dia a dia, para onde vai o salário e de onde saem as despesas. Aluguel, contas, O básico. isso. A segunda é a conta de investir. Todo mês, assim que o salário cai, uma parte é transferida, automaticamente. Ah, o pagar-se primeiro. Exatamente. O dinheiro do investimento sai antes de qualquer gasto supérfluo. E a terceira é a conta de proteger, para a reserva de emergência. Essa separação física cria barreiras mentais, sabe? Dificulta o gasto por impulso. Isso nos leva ao último ponto desse pilar, que talvez seja o mais difícil culturalmente. A necessidade de, pelo menos por um tempo, viver um degrau abaixo. Manter um estilo de vida abaixo dos ganhos. É isso. A fonte não fala de se privar para sempre, mas de criar essa folga financeira de propósito. Essa folga. Essa diferença entre o que se ganha e o que se gasta é a matéria-prima de tudo. Sem ela, você não tem sementes para plantar. E o plantio é o tema do nosso próximo pilar. E essa imagem da semente é a ponte perfeita para o terceiro pilar, a multiplicação. Porque não adianta só controlar e guardar a semente debaixo do colchão, né? Não mesmo? É preciso plantar. É aqui que o jogo realmente muda de patamar e a riqueza começa a ser construída de verdade. Sem dúvida. Se ganhar é o começo e controlar é a base, multiplicar é o motor. A fonte usa uma analogia brilhante para explicar isso. Qual? Os investimentos são as sementes que você planta. Os juros compostos são a chuva que faz tudo crescer sem que você precise regar cada planta. E o tempo? O tempo é o solo fértil. Quanto mais tempo as sementes ficam nesse solo, maior e mais forte a sua floresta se torna. Eu adoro essa analogia. E ela destaca o ingrediente mais poderoso de todos: o tempo. Mas vamos trazer isso para a realidade? O poder dos juros compostos. As pessoas ouvem falar, mas poucas internalizam o impacto real disso. Vamos fazer uma conta rápida. Imagine a Ana e o Bruno. A Ana começa a investir R$ 300 por mês aos 25 anos. Certo. O Bruno acha que é cedo demais e só começa aos 35. Os mesmos R$ 300. 10 anos depois, supondo um rendimento realista, quando ambos tiverem 65 anos, a Ana vai ter acumulado um patrimônio quase 2 vezes maior que o do Bruno. O dobro? E o mais chocante, o valor que a Ana tirou do bolso é só um pouco maior. A grande diferença foi criada pelo tempo, pela chuva dos juros compostos que agiu por 10 anos a mais no patrimônio dela. É impressionante. A lição é: comece
ontem. Exato. Ok, o conceito é poderoso. Mas para quem está começando e olha o mercado financeiro como um bicho de 7 cabeças, por onde a fonte sugere começar a plantar? A fonte propõe um caminho progressivo, começando pela segurança. Para iniciantes, a sugestão é focar em tesouro direto, renda fixa. A porta de entrada. É o lugar para entender a dinâmica com baixo risco. O segundo passo, para quem busca uma renda passiva mensal, são os fundos imobiliários. Um aluguel digital. Exato. Você recebe proventos mensais de grandes empreendimentos com um investimento inicial baixo. Certo. Então, primeiro segurança, depois renda passiva e o próximo passo? O passo seguinte, para quem já tem uma base e foco no longo prazo, é a bolsa de valores. Comprar ações de grandes empresas. A mentalidade aqui não é especular, mas se tornar sócio e crescer junto. E por fim? Para um perfil mais empreendedor, os negócios digitais, que se conectam lá com o primeiro pilar. O recado final desse pilar é que riqueza não é um evento, não é milagre, é uma equação. Plantio consistente, mais tempo, mais repetição. Mas de que adianta passar a vida inteira cultivando essa floresta se a gente não constrói uma cerca para proteger de um incêndio? Boa. Essa preocupação me leva direto ao quarto e último pilar que eu sinto que é o mais ignorado: proteger o dinheiro. É o pilar menos sexy, né? Porque não fala de ganhos espetaculares. Mas talvez seja o mais importante. A fonte é categórica. Construir patrimônio é difícil e lento. Perder é fácil e rápido. Nossa, forte isso. Muita gente foca toda a energia no ataque, como ganhar mais, como multiplicar mais rápido, e esquece a defesa. E proteger não é ter medo de investir, é gerenciar os riscos de forma inteligente. Para que um evento inesperado não destrua anos de esforço. Exatamente. Perfeito. A primeira linha de defesa que a fonte menciona é a reserva de emergência sólida. Mas o que é sólido? 6 meses de despesas, 12. Ótima pergunta. A regra geral que a fonte apresenta é ter entre 6 e 12 meses do seu curso de vida mensal. Guardado onde? Em um investimento de altíssima liquidez e baixo risco. Um Tesouro Selic, um CDB que pague 100% do CDI, algo que você possa resgatar na hora. E por que a variação de 6 a 12 meses? Depende da estabilidade profissional. Um funcionário público, por exemplo, pode se sentir seguro com os 6 meses. Já um autônomo ou um freela, cuja renda varia mais, deveria mirar nos 12 meses. Entendi. É personalizado. E a função dela na prática? Além do óbvio, que é cobrir imprevistos. A segunda função é emocional e estratégica. Ela te impede de tomar decisões ruins por desespero. Sem uma reserva, se você perde emprego, pode ser forçado a vender suas ações na baixa para pagar as contas, realizando um prejuízo enorme. A reserva te dá tranquilidade. É o colchão de tranquilidade que te permite manter a estratégia de longo prazo intacta. Você compra paz de espírito. Paz de espírito, gostei. E além da reserva, que outras estratégias de proteção a fonte destaca? A principal é a diversificação. A velha máxima de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Que na prática significa? Não concentrar todo o seu capital em um único ativo. Não colocar tudo em ações de uma única empresa. Ou só em imóveis. A ideia é combinar ativos diferentes que se comportem de maneiras distintas em cenários diferentes. A diversificação é o amortecedor. É o amortecedor mais eficaz contra a volatilidade. E por fim, a fonte fala de uma proteção mais mental. Crescer com segurança, sem pressa, evitar a ganância. Exato. A pressa e a ganância são as maiores inimigas do investidor. Elas levam a pessoa a correr riscos desnecessários, buscando atalhos que, na maioria das vezes, levam a perdas. Faz sentido. A fonte conclui com uma lógica sequencial que amarra tudo. Quem protege, mantém. Quem mantém, multiplica. E quem multiplica, vence. É um ciclo virtuoso. Nossa, perfeito. Para amarrar todas essas ideias, a fonte conta uma história muito simples, mas que ilustra o poder da consistência de um jeito brutal. É ótima essa história. É a história de 2 pessoas que ganham o mesmo salário. Uma delas gasta tudo, vive no limite. A outra, de forma disciplinada, mas sem grandes sacrifícios, decide investir só R$ 200 por mês. Uma quantia que, para muita gente, parece insignificante. O que R$ 200 vão fazer de diferença, né? Exatamente. E no começo, a diferença é mesmo insignificante.
Depois de um mês, a vida das duas é igual. Depois de um ano, a pessoa que investiu tem pouco mais de R$ 2.400. É bom, mas não muda a vida de ninguém. E a tentação de desistir aí é enorme, porque o resultado imediato é muito pequeno. E é nesse ponto que a maioria desiste. A história revela a nossa dificuldade em lidar com o lag, com o atraso entre a ação e o resultado. Somos programados para recompensa imediata. E a construção de riqueza é o exato oposto. É um jogo de paciência. Precisamente. Mas o tempo passa. Depois de 5 anos, a diferença já se torna bem visível. A pessoa que investiu já tem um patrimônio se formando ali. E depois de 10 anos? Aí a diferença é gigantesca. Uma pessoa construiu patrimônio, segurança, opções. A outra construiu uma década de arrependimentos e a sensação de ter ficado para trás. A fonte resume isso de um jeito poético. Riqueza é silenciosa. Consistência é o grito. O resultado ensurdecedor vem da repetição silenciosa de um pequeno hábito. Então, o que tudo isso significa no final? Significa que prosperidade não é sorte, não é destino. Não é algo que acontece para um grupo de escolhidos. É uma construção, deliberada, intencional, feita de ações e, acima de tudo, de hábitos que se acumulam com o tempo. E essa construção não começa com um grande evento, como ganhar na loteria. Começa com pequenas decisões diárias. A fonte termina com uma reflexão poderosa, dizendo: a liberdade financeira começa todos os dias no hábito que você escolhe repetir. É a soma desses pequenos gestos. Que no final constrói algo grandioso. Exatamente. E isso nos leva a um pensamento final. Uma pergunta para quem nos ouve refletir. Se a riqueza é de fato uma construção, tijolo por tijolo, qual é o primeiro tijolo que será colocado hoje, depois de ouvir esta análise? Se essa análise fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e siga o Sucesso Assertivo 1M, onde o conhecimento vira resultado.